A gente vai mergulhar de cabeça hoje naquela que talvez seja a pergunta mais discutida em tecnologia agora. A IA vai escrever todo o código em breve. Parece que toda semana tem um novo artigo, uma nova previsão. Nossa. E que fica cada vez mais difícil separar o hype da realidade. Total. É por isso que estamos aqui. Sim. E a gente está de olho em algumas falas bem usadas, tipo do Dario Amodei, que é cofundador da Anthropic, sobre o cronograma da IA para codificação. E a gente também vai dar uma olhada na visão do Kevin Will, e é o CTO da OpenAI, que tem uma perspectiva um pouco diferente, mas ainda assim de avanço rápido. Sim. E para a gente ter uma base sólida para tudo isso, a gente vai analisar um estudo mais amplo sobre as tendências da pesquisa em IA para ver para onde os especialistas acham que a área está indo como um todo. Então, para você que está ouvindo a gente, seja porque está tentando entender para onde a indústria da tecnologia está indo, ou se preparando para uma reunião sobre integração de IA, ou só por curiosidade mesmo sobre essa mudança que pode ser gigante. A nossa missão aqui é filtrar as coisas, sabe? A gente quer te dar uma visão clara do que são essas previsões, as realidades de hoje e o que os especialistas da área realmente pensam. É isso aí, vamos começar com essa previsão ousada do Dario Amodei. Vamos estar dizendo que a IA vai escrever 90% do código nos próximos 3 a 6 meses. Capa. Até setembro do ano que vem, basicamente. E aí, em 12 meses, até março de 2026, ele acredita que a IA vai escrever praticamente todo o código. Isso é tipo uma tomada de poder bem rápida. Com certeza. O que é fascinante aqui é a nuance que ele coloca, né? Não é como se os programadores humanos fossem se tornar obsoletos da noite para o dia. Amodei sugere que o papel deles vai mudar. Eles ainda vão ser cruciais para tarefas mais complexas, tipo arquitetura de software, segurança e basicamente guiar a IA no que precisa ser construído. Então, uma mudança das tarefas de codificação mais operacionais, mais mão na massa. O que faz sentido, né? Tipo, é como sair de pedreiro para arquiteto. Mas com certeza tem muito ceticismo por aí. Sim. Eu vi gente brincando na internet falando que só acredita quando a OpenAI demitir todos os programadores deles. Tem essa coisa de ver para crer, sabe? Quando a gente viu uma implementação em massa, aí a gente acredita. Esse sentimento mostra bem a distância entre esse tipo de previsão e a realidade do dia a dia dos desenvolvedores. A gente viu a IA avançar muito na programação. Lembra quando a gente pedia código e o resultado era cheio de erro? Nossa. Agora, a IA consegue gerar código que funciona para coisas simples, tipo jogo da cobrinha, Tetris. E a gente está vendo ferramentas mais integradas, tipo Boltz e Cursor, que ajudam na programação. Sim. A arquitetura do código gerado por IA também está melhorando e as questões de segurança estão sendo mais bem cuidadas. Avançou bastante. Mas, como qualquer um que programa sabe, o resultado ainda precisa de muita supervisão, depuração e refinamento. Sim. A ideia de uma IA cuidar de um projeto inteiro sozinha ainda parece bem distante na prática. Exato, e isso nos leva de volta para o cronograma do Amodei. Se a gente não vir essa marca de 90% de automação até setembro de 2025, vai ser difícil acreditar na previsão dele. O salto do que a gente tem hoje para uma automação total em tão pouco tempo é enorme. Total. Agora, falando do Kevin Will, o CTO da OpenAI, ele parece concordar com essa ideia de avanço rápido, mas ele coloca de um jeito um pouco diferente. Ele usa uma analogia interessante, comparando programadores de IA com programadores humanos, com base no nível de habilidade. O que é legal na visão do Will é que ele tenta quantificar o progresso. Sim. Ele fala do modelo 01, o primeiro modelo de código deles, que estava no nível do 1000º melhor engenheiro do mundo. O modelo 03 já foi para o nível do 1075º melhor competidor. Nossa. Os testes internos deles com o Sonotomé colocaram ele na posição 690, mais ou menos. Caramba! E ele espera que os modelos atuais sejam ainda melhores. Então ele está mostrando essa trajetória de crescimento, né? Mas a diferença principal que ele faz, e isso é muito importante, é que ele está falando principalmente de desempenho em benchmarks de programação competitiva. Ele menciona plataformas como o Codeforces. E aí que o exemplo do Codeforces entra, né? O modelo A3 da OpenAI fez $700 numa dessas competições. Nossa! E comparando com o desempenho humano no mesmo benchmark, ele fica na posição 175, mais ou menos. Parece impressionante. Nível sobre-humano foi como descreveram no contexto. Mas aí veio o grande... E é aí que a gente viu os limites desses benchmarks. Sim. Se dá bem numa competição de programação, que geralmente envolve resolver problemas específicos com tempo limitado, não é a mesma coisa que encarar
a realidade complexa de construir e manter sistemas enormes, né? Imagina manter os servidores de e-mail do Google funcionando. Isso envolve um nível de complexidade arquitetônica, escala e solução de problemas totalmente diferente. Totalmente. As habilidades para uma coisa nem sempre servem para outra. Exatamente, e é interessante que até o Dario Amodei, que fez aquelas previsões ousadas, critica esse foco só nos benchmarks. Ele fala da necessidade da EA resolver problemas práticos do mundo real, não só se destacar em desafios de programação. Faz sentido. Então esses benchmarks mostram um avanço incrível em algumas áreas da programação. Sim. Mas eles não mostram o quadro completo da capacidade da EA de lidar com as complexidades do desenvolvimento de software professional. É como dizer que alguém que é bom em xadrez vai ser um gênio militar, as habilidades não são exatamente as mesmas. Perfeita analogia. É para a gente ampliar ainda mais a nossa visão. Vamos dar uma olhada nesse estudo sobre inteligência artificial geral, a AGI. Isso. Porque escrever código no nível humano, ou até melhor que humano em tarefas específicas, ainda está longe da inteligência geral de verdade. Uma IA que pensa como um humano, que consegue fazer várias coisas diferentes. O estudo mostra que a maioria dos pesquisadores de IA não acredita que essa abordagem que a gente tem hoje, de aumentar os modelos de linguagem, vai levar a GA. Essa ideia de só colocar mais dados e mais poder computacional no problema. Essa abordagem de escalonamento envolve usar conjuntos de dados maiores, mais computadores, mais tempo de treinamento e refinar as técnicas de prompting, as instruções que a gente dá para IA. Mas o estudo mostra que mais de 3/4 dos pesquisadores acham que só aumentar os sistemas de IA não vai gerar GA. Eles acham isso improvável, ou muito improvável. Caramba. Eles questionam se só aumentar o tamanho dos modelos vai trazer uma compreensão e um raciocínio mais profundo de verdade. E o estudo também destaca o papel importante que a IA simbólica pode ter. Sim. Para quem não está familiarizado com o mundo IA. Você pode explicar o que é IA simbólica? Claro, a IA simbólica é basicamente uma abordagem onde o conhecimento é representado por símbolos, regras e lógica. Imagina o programador definindo exatamente como um problema deve ser resolvido, escrevendo as regras passo a passo, em vez de deixar a IA aprender sozinha com os dados. Entendi. Um exemplo clássico seria programar um algoritmo de busca de rotas, onde você define as conexões entre cidades e calcula o caminho mais curto com base nessas regras. É uma abordagem mais direta, baseada em regras. Em contraste com as redes neurais que aprendem identificando padrões em muitos dados sem que os programadores definam as regras. Certo, então é uma abordagem mais estruturada, baseada em regras, comparada com a abordagem conexionista das redes neurais, onde a IA aprende sozinha, sem a gente programar as regras. Exatamente. E o estudo mostra que mais de 60% dos pesquisadores acreditam que qualquer sistema que chegue perto do raciocínio humano vai precisar de um componente simbólico grande, pelo menos 50%. Nossa. Isso sugere que só confiar no reconhecimento de padrões em muitos dados pode não ser suficiente para ter inteligência geral. Precisa ter algum conhecimento programado e raciocínio lógico. É interessante que a área parece estar voltando para essa ideia de IA simbólica para alcançar níveis mais altos de inteligência. Mas, como o estudo mostra, ainda falta uma definição formal e critérios de teste para a própria AGI. Sim. O que torna essas discussões um pouco teóricas, né? Totalmente. E é legal ver a opinião pessoal no estudo, onde o autor se mostra cético sobre a IA simbólica ser o melhor caminho. Ele se baseia na psicologia, uma área que sempre usou símbolos para explicar o comportamento humano. A ideia é que as nossas próprias regras baseadas na percepção podem ser falhas, e nossos cérebros podem não ser capazes de resolver problemas complexos de um jeito puramente simbólico. Interessante. Isso mostra que, mesmo entre os pesquisadores, tem várias visões sobre o melhor caminho para seguir. Isso nos leva ao próximo ponto, mesmo com essas dúvidas sobre alcançar a AGI com os métodos atuais, parece ter um consenso entre os pesquisadores de que o desenvolvimento da IA deve continuar. Sim, o estudo mostra que 70% dos pesquisadores são contra interromper a pesquisa por causa da segurança, até que a gente tenha mecanismos de segurança mais fortes. Isso mostra que eles acreditam nos benefícios do progresso. Mas tem um contraponto interessante e talvez preocupante a esse entusiasmo. O estudo também mostra que 82% acham que o desenvolvimento da AGI por empresas privadas deve ser controlado pelo público. Nossa. Por causa dos riscos da sobreinteligência. Isso mostra o impacto que a IA avançada pode ter na sociedade. Total. A analogia que eles usam no estudo é bem marcante. Eles comparam uma possível IA de nível chimpanzé com a inteligência de um chimpanzé.
Sim. Inteligente o suficiente para ser perigoso e explorar fraquezas, mas sem a maturidade ou os valores humanos que a gente gostaria num sistema super inteligente. Nossa, que analogia forte. É a ideia de uma IA super capaz, mas sem sabedoria ou ética. Essa é a dica, repetir. Com certeza. Mas os pesquisadores também apontam um lado positivo de sistemas de IA mais especializados, tipo o AlphaFold do Google DeepMind. Sim, o AlphaFold é um ótimo exemplo de como a IA, mesmo com um componente simbólico, como a gente falou antes, pode acelerar a ciência numa área específica. Nesse caso, prevê a estrutura 3D de proteínas. Ele mostra os benefícios que a gente pode ter mesmo sem inteligência geral. Então, mesmo que a gente ainda discuta a IA, tem muita empolgação e progresso nessas aplicações de IA mais focadas. Agora, o estudo também fala das limitações do raciocínio da IA hoje em dia. Sim, apesar do avanço em áreas como raciocínio de curto prazo, os pesquisadores viram que as arquiteturas de AI hoje têm falhas. Elas ainda têm dificuldade com planejamento de longo prazo, aprendizado contínuo e não têm a memória episódica estruturada que os humanos têm. Sei. A capacidade de lembrar e aprender com experiências passadas de forma organizada. A gente vê isso na programação também, né? A IA consegue gerar código pequeno e resolver problemas simples. Sim. Mas quando a gente lida com projetos complexos e de longo prazo, que exigem raciocínio e memória das decisões passadas. Aí as limitações aparecem. Parece que o planejamento de longo prazo é o próximo grande desafio depois das melhorias no raciocínio de curto prazo. Exatamente. E o estudo também fala que comparar IA com humanos o tempo todo pode não ser a melhor coisa. Eles sugerem que a IA pode seguir um caminho de desenvolvimento próprio. É verdade. A questão da memória episódica é um exemplo disso. Talvez a IA desenvolva um jeito diferente, mas igualmente eficaz de guardar e usar informações. É um bom lembrete de que só porque a IA não copia a inteligência humana exatamente, não quer dizer que ela não possa ter resultados iguais ou melhores do seu jeito. Isso. O estudo também fala da natureza pré-treinada de modelos como o ChatGPT, como uma limitação para o aprendizado contínuo durante a interação. Você pode falar mais sobre isso? Claro. Hoje em dia, o aprendizado dos grandes modelos de linguagem acontece principalmente numa fase de pré-treinamento, onde eles recebem muitos dados. Eles conseguem se adaptar e manter o contexto numa conversa com base nas instruções. Mas eles não mudam sua estrutura interna da mesma forma que mudaram durante o treinamento inicial. Entendi. Retreinar esses modelos gigantes o tempo todo custa muito caro. O estudo até menciona a computação quântica como uma solução para o futuro que poderia permitir um aprendizado mais contínuo. Interessante essa questão da limitação da infraestrutura e além do planejamento do aprendizado contínuo. Sim. O estudo também fala de problemas no raciocínio causal e na interação com o mundo real. Isso é importante. A IA evoluiu muito no processamento de linguagem e imagens, mas ela ainda não entende a fundo a realidade física, o significado das palavras em diferentes contextos, as emoções e as consequências das ações no mundo real. Sim. O exemplo do chatbot do Minecraft mostra isso bem. Humanos têm uma experiência rica do mundo com vários sentidos, enquanto o chatbot só entende o que recebe pela API do jogo, tipo distância dos objetos, tipos de bloco. É muito mais focado em texto e fala do que em sentidos. A gente tem muitos dados de texto e vídeo para treinar a IA. Sim, mas capturar a experiência sensorial completa de viver é bem mais difícil. Com certeza. E só para contextualizar esse estudo, ele veio do painel presidencial de IA 2025 sobre o futuro da pesquisa em IA, liderado pela Francesca Rossi. Teve 24 especialistas em IA durante quase um ano, analisando 17 tópicos de pesquisa diferentes. Nossa. E teve uma pesquisa com mais de 475 participantes, principalmente da academia na América do Norte. Caramba. Então, uma visão bem ampla da comunidade de pesquisa em IA. Sim, não são só algumas opiniões isoladas, é o que uma grande parte da pesquisa em IA pensa. Voltando à questão da IA e da programação. O estudo dá algumas razões interessantes para a programação ser a primeira área com tanta automação pela IA. Sim. Uma é que muitos pesquisadores de IA também são programadores. Eles entendem muito bem da área, o que facilita o desenvolvimento de ferramentas de codificação por IA. E outra é que na programação, o sucesso, o fracasso, geralmente é fácil de ver. O código compila, ele roda direito, ele faz o que devia fazer. Esse feedback, é claro, torna o aprendizado por reforço uma técnica importante no treinamento de IA. Onde a IA aprende por tentativa e erro. Sim. Muito mais eficaz.
Faz sentido? É uma área onde os pesquisadores de IE têm uma vantagem. Eles entendem o problema e sabem avaliar as soluções. Sim. E ter métricas claras de sucesso ajuda muito no treinamento. Exatamente. A teoria é que, dominando a automação da programação, os pesquisadores de IE podem criar sistemas de IA totalmente autônomos e aí aplicar o que aprenderam em outras áreas mais complexas, tipo medicina, biologia e psicologia, onde as regras e os resultados não são tão claros. Então, a programação seria o campo de testes, a primeira peça do dominó a cair no caminho para uma IA mais avançada em outras áreas. Isso. Nossa, essa imersão foi incrível. Foi mesmo. Vamos recapitular os pontos principais. A gente viu as previsões ousadas do Dario Amodei sobre a EA escrever a maior parte do código no próximo ano e basicamente tudo logo depois. A gente comparou isso com a realidade de hoje, onde a EA é útil, mas ainda precisa de gente para supervisionar. Sim. Vimos a visão do Kevin Will, que destaca o avanço nos benchmarks de programação competitiva. Isso. Mas também as limitações desses benchmarks para mostrar os desafios do desenvolvimento de software no mundo real. A gente ampliou a visão com um estudo sobre as tendências da pesquisa em IA, que mostrou ceticismo sobre alcançar a inteligência artificial geral, só aumentando os modelos de linguagem. E uma crença na necessidade da IA simbólica, e apesar das dúvidas sobre a AI com os métodos atuais, tem um grande apoio ao desenvolvimento da IA, mas também preocupações sobre a necessidade de controle público sobre sistemas superinteligentes criados por empresas. Sim. A gente também falou das limitações da IA hoje em dia, principalmente no planejamento de longo prazo, aprendizado contínuo e compreensão do mundo real. Mas também reconhecemos que a IA pode se desenvolver de um jeito diferente da inteligência humana. E por fim, a gente explorou porque a programação é um alvo principal para a automação pela IA. Sim. Por causa da experiência dos pesquisadores e das métricas claras de sucesso. Exato. E para a gente terminar, deixa uma pergunta para você que está ouvindo. Diante desses avanços rápidos em áreas como a programação, junto com as limitações que a gente discutiu, quais são as maiores preocupações éticas e práticas à medida que a IA fica mais poderosa? Essa analogia da IA chimpanzé, essa ideia de inteligência avançada, mas sem valores ou maturidade. Sim. É uma boa forma de pensar nos riscos e nas nossas responsabilidades nesse cenário que muda o tempo todo. Com certeza. Perguntas importantes para a gente refletir. Obrigado. Por mergulhar com a gente nessa... Valeu. A gente convida a continuar explorando essa área que muda tão rápido e a formar suas próprias opiniões.